Vou te dar duas dicas para você não perder alunos na pandemia. Duas dicas. Pensa aqui comigo. Seu aluno está em casa, chegou numa fase complicada da pandemia, onde começa a vir o desânimo. Isso mesmo. O aluno começa a desanimar e ele vai começar a desistir das coisas. E uma das coisas que ele vai começar a desistir, uma das principais coisas, é a capoeira. Por quê? Por que eu falo isso para você? Porque é o seguinte, imagina só que hoje os alunos, nós já temos dificuldades de gerar atrativos para competir com as redes sociais, com as mídias sociais. E também com algumas paradas que tem hoje na internet. Por exemplo, Netflix. É muito difícil você competir com os filmes da Netflix. É muito difícil você competir com os vários grupos de WhatsApp. É muito difícil você competir com o Instagram, com o Facebook, com essas ferramentas aí todas que tem. Porque essas ferramentas, elas foram feitas por especialistas, que são pessoas muito inteligentes, que são especialistas em prender a nossa atenção. E qual é a parada? A parada é o seguinte. E os seus alunos começaram a entrar num processo de entrada nas redes sociais. Num processo de imersão nas redes sociais. As pessoas estão completamente piradas com as redes sociais. Ó, elas estão nas redes sociais. O que você deve fazer? Primeira coisa, colocar conteúdos relevantes para os seus alunos. Todos os dias você deve postar algo relevante para os seus alunos. A primeira pessoa que tem que fazer algo é justamente você. Você deve treinar para que você seja um motivador para os seus alunos. Você vai motivar os seus alunos. Então você começa a treinar. Você começa a treinar e postar nas redes sociais. Os seus alunos estão nas redes sociais. Eles vão te ver todos os dias. Eles vão te acessar todos os dias e vão ver os seus vídeos. E isso vai chamar a atenção deles. Vai manter eles sob atenção naquele propósito que você quer. Que é fazer com que eles sintam vontade de treinar capoeira. Então essa é a dica número 1. Você começa a treinar e você começa a postar os seus treinamentos nas redes sociais. Ah, mas Feijão, mas eu tenho vergonha. Cara, eu também tinha muita vergonha no começo. Sabe por quê? Ah, eu ficava pensando, pô, o que os outros vão pensar? Será que as pessoas vão criticar eu treinando? Presta atenção aqui numa coisa. Você é a imagem e semelhança do Criador. Para de se preocupar com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Ah, mas é meio ridículo isso daí. Para de pensar negativamente. Para de pensar do que os outros vão perguntar, do que os outros vão falar, do que os outros vão comentar. Não se preocupa com isso. Faça o que vem de dentro do seu coração. Isso é o mais importante. Então a dica número 1 é essa. Dica número 2. Pega aluno por aluno, um a um, chama eles no WhatsApp, ou a mãe do aluno, se ele for um aluno muito pequenininho, que não tem WhatsApp, chama a mãe do aluno e conversa com ela. Mostra preocupação. O relacionamento não está somente na sala de aula. Demonstra esse relacionamento no dia a dia. Pelo menos uma vez na semana você liga um por um. Eu não estou falando para você mandar uma mensagem de WhatsApp. Você vai pegar o WhatsApp e vai ligar. O que você vai fazer? Você vai fazer uma lista de todos os seus alunos e ligar um a um, uma vez na semana. Isso vai gerar valor para os seus clientes, para os seus alunos. Qual é o tipo de valor? O valor da reciprocidade. Nossa, o meu professor me ligou. Ele perguntou como eu estava hoje, perguntou se eu estava tudo bem. Você demonstrou afinidade, você demonstrou preocupação e isso vai te gerar depois reciprocidade e você não vai perder os seus alunos. Se você perder um ou dois, tudo bem. Agora, se você perder uma porcentagem muito alta, não culpe o aluno, que a culpa não é dele, a culpa vai ser sua, porque você foi omisso, você não se moveu, você não treinou, você não estimulou os seus alunos. E outra coisa, você em momento algum se preocupou com os seus alunos num momento
extremamente difícil que é esse momento da pandemia. Então, dei as duas dicas para você. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar mais uma dica, eu ia te dar só duas, eu vou te dar 3 dicas. Qual que é a terceira dica? Faça aulas online, comece a agendar aulas online. Comece a agendar aulas online. Você tem hoje aplicativos como o Zoom. Ah, mas o Zoom é muito pesado, ele fica caindo. Tem um outro aplicativo que é o Meet, do Google. Faça por esse aplicativo, é muito simples. Tem vários tutoriais hoje no YouTube que te ensinam a fazer as aulas pelo Meet ou pelo Zoom. Então comece a dar aulas para os seus alunos. Como que você faz isso? Faz exatamente como se você estivesse na sua sala de aula do dia a dia. Começa a aplicar, mas a pandemia vai... começa a aplicar a aula para os seus alunos. Senão você vai perder alunos. Então eu te dei a dica número 1, a número 2 e te dei a número 3 de bônus. Agora... você vai lá e faça, começa a aplicar. Vai ser fácil? Não. Mas mais difícil vai ser você voltar para a sala de aula, e você não ter alunos. Isso vai ser o mais difícil para você. Tenham todos um excepcional dia.